Essa deve ser, pelo menos no momento, a última mensagem dentro desse tema. E nós devemos, no próximo domingo, estar iniciando um novo tema, mas coerente com o que vai ser ministrado nas células, ainda que o que vai ser ministrado na célula não seja ligado diretamente com o que vamos falar, não para efeito de estudo, como nós vimos fazendo, mas vai ser algo que vai ajudar a encontrar, eu espero, encorajamento e ânimo e possa fortalecer cada um de nós para os desafios que temos diante de nós. Mas hoje nós ainda vamos falar sobre os propósitos de Deus para o casamento. E antes de falarmos sobre a guisa de introdução e recapitulando o que já foi dito, nós já vimos que o casamento foi instituído por Deus. Eu não vou ler o texto, são dois textos, aliás, é o mesmo texto em dois slides. Depois nós fizemos a pergunta, quais são os propósitos de Deus para o casamento. Nós já vimos, primeiro propósito é a procriação. Vimos também o segundo propósito, que é amor, companheirismo e cumplicidade. E vimos também o terceiro propósito, que é preparar a geração seguinte para ser piedosa e consagrada ao Senhor. Tudo isso já foi visto. Hoje nós queremos ver o quarto propósito, que é evitar a prática da imoralidade. Esse é o quarto propósito de Deus para o casamento. Bem, dentro desse propósito nós queremos fazer 7 destaques. Primeiro destaque, a opção do homem não se casar. O texto diz assim, 1 Coríntios 7:1: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Essa expressão, é bom que o homem não toque em mulher, é uma referência ao casamento. Os irmãos sabem que, à luz das Escrituras, o apóstolo Paulo defendia a tese de que o homem estará melhor solteiro. Só que se todo mundo fizesse isso, eu não sei como é que o mundo estaria hoje, porque as coisas parariam no tempo e no espaço. Mas ele faz questão de frisar no verso 7, que deve ser colocado ali agora, também o seguinte: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. E eu estava meditando, a mensagem já estava pronta, impressa, e os slides já estavam prontos, mas eu quero ler um verso que fica antes desse último que foi lido, 1 Coríntios 7:6. Ele diz assim: digo isso como concessão e não como mandamento. Por que estamos frisando isso? Porque é uma concessão, não é um mandamento. O Senhor não mandou que o homem permanecesse sem casar, e nem a mulher. Mas ele está dizendo isso como concessão, como uma permissão, como uma escolha, como uma opção daquele que por alguma razão prefere assim proceder, como foi o caso dele. Até hoje ninguém sabe qual era o estado civil do apóstolo Paulo. Sabemos apenas que ele não estava casado quando ele iniciou o seu ministério, e eu não sei se ele foi casado, se ele não estava, era viúvo, ou não sei. A Bíblia não nos dá conta disso, mas ele faz questão de dizer o que ele disse no verso 6, eu vou ler novamente: digo isso como concessão e não como mandamento. Veja o que diz depois: gostaria que todos os homens fossem como eu.
Isso significa que ele não era casado. E ele gostaria que todos os homens fossem assim. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. No verso 8, ele diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como ele. Por que é bom que permaneçam como ele? Ele optou por isso, e ele entendeu que dessa forma ele poderia servir ao Senhor mais desprendidamente. Ele tinha um ministério itinerante, ia de cidade em cidade, de país em país, e ele foi missionário por excelência. O nome apóstolo, mais do que qualquer outro, dá o real significado do que nós chamamos hoje modernamente de missionários. Missionário é uma outra palavra para o ministério apostólico. Muitos hoje se intitulam apóstolos, mas apóstolo, na verdadeira acepção da palavra, é aquele que faz um trabalho que hoje nós chamamos de missionário. É aquele que vai para um lugar, começa um trabalho do nada, começa com 1, 2, 3 pessoas, vai instruindo essas pessoas, preparando essas pessoas, discipulando essas pessoas para que elas alcancem outras pessoas, e o trabalho vai crescendo, e quando está bem grande o suficiente, o que é que o apóstolo deve fazer? Sai. Mas antes de sair, ele escolhe, junto com aquele grupo que foi formado, ele escolhe alguém para liderar o rebanho, para pastorear o rebanho. Era assim que se fazia no contexto do Novo Testamento. E ele deixava aquela pessoa encarregada ali, ia para outro lugar, começar tudo de novo. Isso continuamente. Foi isso que ele fez a vida inteira. E através disso muitas igrejas foram implantadas e o Evangelho foi pregado praticamente em quase todo o mundo então existente. É claro que não foi só ele que fez isso, os outros apóstolos também o fizeram, e assim o Evangelho chegou a todas as regiões do mundo de então. Mas, então esse é o primeiro destaque. Cada um tem a opção de não se casar, se assim quiser. Se você perguntar de mim, você já sabe que eu não fiz essa opção, nem tenho esse dom, mas há pessoas que têm, e eu concordo com o apóstolo que quem o tem é muito mais livre, mais desembaraçado para poder servir ao Senhor, porque ele não faz outra coisa. De dia e de noite só faz isso, só pensa nisso, vive isso 24 horas por dia. A pessoa que é casada tem que cuidar da esposa, tem que cuidar dos filhos quando os tem, e isso implica em tempo, implica em dedicação, que o apóstolo sentia e sentiu chamado para poder dedicar inteiramente só ao serviço do Senhor. É uma opção. Jesus disse que nem todos são aptos para isso. Ele, se referindo quando os apóstolos disseram, capítulo 19, Mateus, se é assim a condição do homem, não convém casar, porque Jesus disse que se casou não pode descasar. Então, eles disseram, se é assim a condição do homem, não convém casar. Jesus disse, nem todos estão aptos para esse conselho. Porque há eunucos de nascença, há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos, e ele vai dizendo outras coisas mais acerca disso. Muito bem, o segundo destaque é que o casamento é necessário para evitar a prática da imoralidade. Essa é a nossa tônica hoje de manhã.
O verso 1 e 2 dizem assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Também aqui no verso 10. Não. É o verso 8 e 9. Ele diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Há pessoas que podem permanecer no celibato, podem fazer a opção por não casar e estão numa boa. E elas podem viver assim sem que isso incendeie nelas o desejo de um relacionamento físico-afetivo. As pessoas que têm o dom de Deus, que foram chamadas para viverem assim, amém. Mas ele deixa claro, é melhor casar do que viver abrasado, como diz uma outra versão. Nem todos são aptos para viver como eunucos, nem todos são aptos para viver como celibatários. E por isso ele diz no verso 1 e 2, especialmente no verso 2, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. É melhor casar do que você chegar a uma situação em que você venha cometer imoralidade. É do conhecimento público que muitos escândalos surgiram e surgem ao longo da história de religiosos que optaram pelo celibato, mas lá pelo meio do caminho eles adulteram porque às vezes tem um relacionamento com alguém que é casado, eles praticam atos que caracterizam o homossexualismo ou a pedofilia, como os irmãos têm visto através dos jornais. Por que isso? Porque elas não têm o dom para viverem daquela maneira e elas não conseguem viver de uma boa. E é nesse sentido que o apóstolo está dizendo: mas por causa da imoralidade, seria bom que o homem não precisasse casar para servir melhor ao Senhor, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. A palavra imoralidade é a palavra porneia no grego, e ela caracteriza toda sorte de impureza sexual, toda sorte de imoralidade, todo sexo ilícito, todo tipo de sexo fora do casamento é porneia, de onde vem a palavra pornografia. Muito bem, um dos propósitos de Deus para o casamento, nós já vimos, é o de preparar a geração seguinte para ser piedosa e consagrada ao Senhor. Para que a geração seguinte seja piedosa, consagrada ao Senhor, ela tem que passar a existir dentro de um contexto familiar, onde isso é importante, onde isso é ensinado, onde isso é valorizado. Estou me referindo a uma vida de santidade, a uma vida de pureza, tanto na vida daqueles que vão se casar, como na vida daqueles que nascem dentro daquele lar. Santidade no trato com o outro, para que os filhos aprendam a viver em santidade. É preciso que a santidade seja ensinada e ela seja vivida, e eles vejam isso na prática.
dos pais, na vida dos pais, no trato um com o outro e também no trato com seu semelhante. Para que haja uma geração, a seguinte geração seja piedosa e consagrada ao Senhor, é preciso que o casamento seja realizado nas mesmas bases, em santidade e piedade e consagração ao Senhor. É por isso também que vem o terceiro destaque. No casamento, cada cônjuge deve cumprir seus deveres conjugais. O que estamos dizendo, já dissemos de outras vezes, mas é um assunto que continua sendo necessário. O texto diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A Bíblia, na linguagem, diz assim: o homem deve cumprir o seu dever com o marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Que dever é esse? É o dever de estar à disposição do seu cônjuge e ter com ele relações dentro do casamento. Para evitar a imoralidade, não basta cada um ter sua esposa, não basta cada mulher ter o seu próprio marido. De que adianta isso se eles não coabitam, se eles não têm intimidade física? Alguém pode perguntar, mas precisava de um mandamento como esse? O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido? Precisa dizer isso? Será que isso aí não é uma coisa tão básica, tão elementar, tão que salta aos olhos? Sim, deveria. Mas algumas mulheres, depois dos maridos, eu vou falar sobre eles também, mas as mulheres, por comodidade, por serem algumas indiferentes ao sexo, por não terem prazer no sexo, por não amarem seus maridos. E quando eu falo amar os seus maridos, eu estou dizendo que não quer dizer que não tenha amado, mas por alguma razão deixou de amar. Por que alguém deixa de amar? A gente ouve de casos em que cônjuges chegam a odiar o seu cônjuge. E a gente pergunta, como é que pode um negócio desse? Mas existe. E por incrível que pareça, existe no meio evangélico também. Cônjuges que não se falam, cônjuges que rejeitam-se mutuamente, amargurados, ressentidos, feridos, machucados. Cônjuges que não vão para a cama. Aliás, para a cama até que eles vão. Mas um dorme para um lado, outro dorme para o outro, e eles nunca se relacionam. Isso acontece a algumas mulheres porque o marido incrédulo bebe, e nessa situação elas se recusam a ter um relacionamento com o marido, e muitas vezes o marido só procura bêbado, ou porque o marido já aprontou, maltratando, ferindo, às vezes até usando de violência. Então, essas mulheres não têm relacionamento com o seu marido. Agora, o que precisa saber é que se eles agem dessa maneira, não é justamente porque você, mulher, se recusou em algum momento a ter com ele aquilo que é um dever seu. Muitos maridos vão simplesmente ficando ressentidos, magoados por causa disso. Mulher se recusa vez após vez a coabitar com ele, a estar com ele na intimidade.
Ah, hoje eu estou com dor de cabeça. Ah, hoje eu não estou passando bem. Ah, hoje eu não estou com vontade. Ah, isso. E N razões. E o marido um dia cansa de tudo isso. E ele simplesmente não procura mais a mulher. Mas o assunto não ficou resolvido. A mágoa, há ressentimento. Há algum tempo atrás eu soube de uma fonte fidedigna de uma pessoa, eu não vou nem dizer, entrar em detalhes para que ninguém se associe, não é ninguém daqui também, mas é um pastor, inclusive, que casou e a mulher não consegue, desde o primeiro dia, não conseguiu ter nenhum relacionamento com ele. Esse homem toma remédios e resolveu viver assim, para não causar escândalo, para não causar problema, já tentou de tudo e não há como. Simplesmente ela não permite. Agora os irmãos imaginam uma situação dessa. É motivo para não simplesmente anular o casamento e não continuar, mas ele optou por isso, é a opção que ele fez. Eu não sei se eu faria. A questão, segundo eu fui informado, ele ama a mulher a si mesmo. Isso é amor que transcende a todo o meu entendimento e compreensão. Mas alguns maridos, por não amarem suas mulheres, por causa de feridas também da alma, ou por trabalho excessivo, ou por não amarem mais suas mulheres, por falta de diálogo, não tem vida íntima com a mulher. Todo que é casado sabe que um relacionamento não é... É claro que pode acontecer. Um homem pode se relacionar com uma mulher sem amor, pode se relacionar igual a um animal. Realiza-se o coito e depois cada um vai para o seu lado. Pode. Mas isso não atende aos propósitos de Deus. Isso não atende ao que Deus planejou para um relacionamento conjugal. E um relacionamento conjugal íntimo está diretamente ligado ao dia a dia. Se as pessoas, se os cônjuges não se dão bem durante o dia, não se falam, não se amam sem sexo, quando chegar na hora do sexo, é igual um animal. Pode. É possível. Mas é muito difícil uma mulher ter prazer num relacionamento desse. O homem pode até ter, mas não vai ser algo satisfatório. Porque o sexo é a culminação de um amor que deve existir e ser cultivado diariamente, através de um relacionamento sadio, de um relacionamento que me trocasse esse microfone, não está legal. De um relacionamento sadio, caracterizado por palavras, ações e atitudes que caracterizem amor. Isso não significa que todo casal nunca vai se entender, nunca vai brigar. A questão não é essa. A questão é o que fazer quando isso acontece. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Toda dificuldade que você tenha com seu cônjuge tem que ser resolvida naquele mesmo dia, custe o que custar. Não coloque o seu rosto no travesseiro sem que qualquer assunto conjugal tenha sido resolvido. Pode ser que no dia seguinte você esqueça, aparentemente,
mas aqui dentro o problema não foi resolvido. A semente de amargura foi plantada. Isso, para usar um termo bem vulgar, isso atravanca, se é que existe esse termo, atravanca, isso impede, isso obstrui o relacionamento que Deus planejou para um homem e a mulher. O resultado é que esses cônjuges que não se relacionam intimamente, porque não conseguiram resolver seus problemas básicos, eles ficam expostos à imoralidade. Não importa o fato deles serem crentes, Paulo diz que o casamento é justamente para evitar a imoralidade. Então, é por isso que, ainda que hoje os jovens estejam se casando cada dia mais tarde, a menos que eles tenham uma vida de pureza, é bom, é salutar que eles não demorem muito a se casar, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, o resultado de uma relação nesses termos dentro do casamento é que vai facilitar a imoralidade, o pecado, o adultério, o sexo ilícito e até o homossexualismo. Eu conheço mulheres que foram mal sucedidas na relação íntima e, por causa de um mau relacionamento, que optaram, conheço, por ouvir falar. E não é ouvir e dizer não, eu conheço a pessoa, que preferiu relacionar-se com outra mulher. Sexo no casamento não é a coisa mais importante, mas é muito importante. É de uma importância enorme. Não é algo que dá para relevar, não é algo que dá para passar por cima. Se isso não está bem, as outras coisas não estarão bem. Quando ele é raro e não existe, o casamento corre perigo. Como já temos dito, há cônjuge que se recusa a se entregar ao seu cônjuge. Por isso, o quarto destaque, ainda nesse sentido, no casamento a mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E pela mesma razão, o quinto destaque é que no casamento o marido não tem direito sobre o seu próprio corpo. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Isso significa que se o homem quer, a mulher não deve dizer não. Nunca. E se a mulher quer, o marido não deve nem pode dizer não. Nunca. Esse direito de ambos não inclui perversão sexual, não inclui sexo anal, não inclui sexo oral. O direito no corpo do cônjuge não significa que você possa fazer o que quer. É claro que você faz o que quer com a outra pessoa que quer, mas nós entendemos que isso não é o que a Bíblia ensina. 1 Tessalonicenses 4, que não está aqui, diz assim: cada um aprenda a viver com a sua própria mulher de maneira santa e honrosa. Eu não vou entrar em detalhes, não é o meu assunto hoje, já fiz isso em outras mensagens que eu trouxe aqui. Então, mas como se não bastasse, devido à gravidade do fato e à importância do assunto, o sexto destaque é que no casamento um cônjuge não pode negar o seu corpo para o outro. Não se recusem um ao outro.
Ele diz que um tem direito, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher, e que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Depois de dizer isso, ele ainda acrescenta: não se recusem um ao outro. É aquele caso: hoje eu não estou muito bem. Será que não está mesmo? E mesmo que não esteja muito bem, é razão para não haver um relacionamento? É razão para impedir? É razão suficiente para impedir que isso aconteça? Há coisas que, quando você não está muito bem, você vai trabalhar. Quando você não está muito bem, você toma um comprimido e vai fazer o que você tem que fazer. O que eu estou querendo dizer, e a mesma coisa, quando a pessoa não quer vir à igreja, ela inventa 1000 desculpas para não vir à igreja. Eu não estou bem, não estou bom, eu estou assim, estou assado. Na realidade você não quer, porque quem quer vem. Quem quer se vira e vem. Ao longo de todos os meus 29 anos nessa igreja, pela graça, bondade, misericórdia de Deus, não faltei um dia aqui. E mesmo com febre, tem muito tempo que isso não acontece, mas mesmo com febre e não passando bem, com dores no corpo, eu sempre vim, nunca deixei de vir. Eu não vou dizer que se você vem, se você está doente e é uma doença que vai contaminar os outros, você não deve. E se vier, fique no seu canto e não cumprimenta ninguém. Mas se você quer vir. Agora, se não é de bom tom você estar aqui realmente. Mas se não é dessa maneira, aquilo que não impede você de trabalhar não deve impedir você de vir à igreja. Aquilo que não impede você de trabalhar e realizar as suas responsabilidades não deve impedir que você vá para a cama com o seu cônjuge. Não se recusem um ao outro, nunca. É verdade que podemos considerar algumas coisas. Uma enfermidade grave, uma enfermidade que justifique realmente, e aí não precisa nem dizer, porque o outro vai ver que não tem como mesmo. Ou então em períodos em que a mulher está menstruada. Ainda que hoje se ensine, os médicos, alguns não fazem não criam qualquer embaraço para um tipo de relacionamento, ainda que cientificamente esteja provado que a mulher perde muitas suas defesas nesse período, porque ela fica totalmente vulnerável exatamente onde se dá o ato conjugal. Na realidade, do ponto de vista científico, essa seria a única razão para não se ter. E a Bíblia diz que não se deve, e Deus, quando faz as coisas, Ele faz. Eu creio que todos os mandamentos do Velho Testamento que falam sobre algum tipo de procedimento tem uma razão científica que o homem não conhecia, mas Deus sabia. E hoje a ciência está comprovando. Como é o caso da circuncisão. Por que o judeu praticava a circuncisão? Está provado cientificamente que o maior índice de câncer de colo, de útero, é resultante de homens que não praticaram a circuncisão. E isso se dá porque muitas vezes o homem não faz a asepsia que devia de fazer. Então, por isso, cria-se ali alguns elementos químicos que vão favorecer a isso. O que, numa pessoa que é circuncidada, também pode se evitar, mas ainda que circuncidado, se a pessoa não tem a devida asepsia, isso vai acontecer. Eu nem sei porque eu estou dizendo isso, mas o fato
é que, com exceção de uma enfermidade, de um motivo muito sério, muito grave, é que um cônjuge não deve coabitar com o outro, se este quer. Na realidade, há uma única exceção de ordem espiritual. O texto diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Um diz: não, nós não vamos nos relacionar hoje por essa razão. O outro concorda, tudo bem. Ou isso se dê por um certo tempo, por alguma razão, e aqui diz uma delas: para se dedicarem à oração. Eu vou orar, eu quero me dedicar à oração, e é um jejum que se vai fazer, mas houve mútuo consentimento, houve acordo, houve acerto, tudo bem. O texto diz: exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo. E esse é o sétimo destaque. No casamento, um cônjuge não pode privar o outro do seu corpo para não se expor a tentações. O texto diz: para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Em outras palavras, não brinque com isso, para que você não seja tentado. Não brinque com isso, para que o seu cônjuge não seja exposto à tentação. Vale ressaltar que se um dos cônjuges sonegar esse direito ao outro, isso não dá ao outro o direito de pecar. Eu pequei porque não quis se relacionar comigo, não quis cumprir o seu dever, então eu saí, fui e fiz com outra pessoa, né? E como é que Deus vê isso? Vê como pecado, vê como transgressão. Você vai sofrer as consequências do seu pecado. Mas foi causado por outro. Deus está sabendo, mas não justifica o seu erro. Quando alguém lhe fere, é compreensível que você o fira, mas se você o ferir, você está pecando. Então, erro não justifica o outro. Então, o que deve acontecer? Deve haver uma conversa franca sobre o assunto. Se a conversa não resolver, procure ajuda pastoral. Às vezes os dois chegam a um ponto que não dá para conversar mais. Então, todos os dois estão tão feridos, tão machucados, tão afetados, que sempre que vão falar estão brigando. Eu me mediar numa situação dessa, se você quiser. Se não, você procure uma ajuda de um psicólogo cristão, que seja um psicólogo crente de verdade, porque tem muito psicólogo que se diz evangélico aí, mas então, se você quiser, busque a ajuda de um profissional, mas se quiser vir até o pastor, eu poderei ouvir vocês e ajudar vocês. Agora, o que não dá é para viver dessa maneira. O que não dá é para permanecer nesse estado. Eu creio que é prudente cada cônjuge se autoexaminar e ver onde você falhou. Quando foi que você feriu? Quando foi que você machucou? Quando foi que você agrediu verbalmente ou fisicamente, quem sabe? Quando foi que você contribuiu para a situação ficar nesse pé? A melhor maneira de começar um diálogo é começar confessando o seu pecado. Olha, eu tenho agido assim, assim, e eu estou arrependido, eu quero que você me perdoe. É uma boa maneira de começar um diálogo. Eu gostaria de conversar com você sobre como nós temos nos relacionado.
em todos os aspectos. Essa situação, se existir, acima de tudo, é motivo para jejum e oração. É necessário se humilhar diante de Deus e pedir: Deus, me ajuda. É algo que você pode pedir sabendo que Deus tem prazer em te responder. Porque foi Ele quem instituiu o casamento. Foi Ele que disse que é bom que o homem não esteja só. Foi Ele que levou o apóstolo Paulo também a dizer que é opção ficar solteiro, mas se você não fez essa opção, é melhor você casar do que praticar a imoralidade, é melhor você casar do que viver abrasado. Então Deus tem propósito no casamento e é preciso que nós estejamos atentos a isso. Curva a sua cabeça e fale com Ele.